Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje respondendo os nossos exercícios da aula 1 de revisão da Geografia A. São 7 exercícios, variando entre as principais bancas que eu trabalho, UFPR, São Paulo, às vezes cai uma coisa em Santa Catarina também, e Estadual do Ceará, que é uma boa universidade para esse novo padrão do UFPR de 4 alternativas, né? Ela é uma prova que já trabalha com isso. Olha a questão 1, né? Leia atentamente o seguinte. Abre aspas. O mapa sempre foi um instrumento usado pelos homens para se orientarem, se localizarem, se informarem, enfim, para se comunicar. O mapa é usado pelo cientista, pelo leigo, tanto em atividades profissionais como sociais, culturais e turísticas. O mapa é empregado pelo administrador, pelo planejador, pelo viajante e pelo professor. O mapa é uma forma de linguagem mais antiga que a própria escrita. Então ele está trabalhando com um texto aqui, né, do Almeida. Esse é um autor bem importante na epistemologia geográfica, né, que baseou muito dos estudos que a gente faz na geografia escolar brasileira. Eu tendo a discordar um pouco dele, né, do mapa ser mais antigo que a linguagem escrita, eu tendo a não concordar, mas tudo bem, né? Não vamos discordar aqui do Almeida, ele é mais importante que eu na geografia. O trecho acima enfatiza a importância do mapa como? Cara, ele tá falando que o mapa tem uma cacetada de informações, ele é um objeto de comunicação, uma forma de comunicação visual, né? Ele é usado pelo leigo e pelo cientista, ou seja, do mais, né, ignorante ao mais estudado, de uma lógica acadêmica. Todo mundo está usando o mapa. Pode ser para você viajando, pode você sendo em campo, enfim, né, tem uma cacetada de utilidades. Letra A. Uma ferramenta útil para a humanidade, já que é ao mesmo tempo um instrumento de trabalho, registro e armazenamento de informação. Cara, corretíssimo, a letra A está correta. É isso aí mesmo, né? Letra B, um elemento de orientação espacial amplamente utilizado por geógrafos e geólogos em trabalhos técnicos, como o estudo de impacto ambiental, tá? E o relatório de impacto ambiental. Quando ele fala orientação espacial, eu estou falando, né? Trabalhando, obviamente, com mapas, né? Inclusive, né? Eu já acompanhei muitos EIAs, né, cara? Conheço muitos EIAs de obras aqui do meu estado, que é o Paraná, mas assim, enfim, não é isso que o texto está enfatizando. O comando pediu, né? Olha o trecho ali, tá? O que ele enfatiza, né? Letra C, elemento fundamental no ensino da cartografia escolar, voltado à compreensão da escala e sistema de coordenadas, até é, mas não é o que o texto me disse, tudo bem? E a letra D, um instrumento unicamente de comunicação entre povos com linguagens e culturas diferentes? Não, de forma alguma, né? Não é isso que o texto está dizendo, e fora que a letra D mesmo, ela por si só é errada, né? Como ele fala unicamente de comunicação, né, ele tem mais funções além da comunicação, da representação espacial. Então a letra A está bem correta e bem em cima do que o texto pediu. A letra B e a C realmente elas são coisas que acontecem, mas né, não num ponto do comando ali. Questão 2 da SpaceX, uma prova que eu gosto demais. Uma competição de corrida de orientação, ou simplesmente orientação, esporte em que o atleta, geralmente com um mapa e uma bússola, precisa se deslocar no terreno, passando por alguns pontos de controle e chegar ao final em menor tempo. Dentre os pontos que os participantes deverão encontrar, dois deles, ponto A e B, possuem as seguintes coordenadas. Então ele dá a latitude e a longitude, né? Então as coordenadas do ponto A e B. Após atingirem o ponto A, os grupos deverão seguir para o ponto B, para tanto seguirão, né, na direção ali. O que ele está dizendo aqui, né? Uma corrida de orientação é muito comum no meio militar e nesse tipo de evento, né, as pessoas recebem cartas ali, normalmente topográficas ou cartas de direção, e com uma bússola ele tem que descobrir o caminho. Enfim, às vezes tem a questão de pegar bandeira escondida no mato. Tem vários tipos. O que ele está trabalhando aqui? Ele dá 2 pontos. E observem, cara, a latitude e a longitude dele são muito próximas. E as duas estão no hemisfério norte e leste, tá? Então, professor, eu poderia, por exemplo, trabalhar só com um quadrante? Poderia, cara. E ele fala, né, que nós temos leste e nós temos norte. E os 2 pontos estão nesse quadrante. Vamos para o ponto A. Eu vou plotar o ponto A com uma cor aqui preta, básica, né? Então, eu vou, né? Eu vou exagerar aqui, falar que a latitude, né? Ele fala de 28 graus e 46 minutos norte, com uma longitude do ponto A de 53 graus, 54 minutos e 30 segundos leste, tá? Então eu posso afirmar, sem muito rigor, que o meu ponto A está no encontro dessas duas camaradas aqui. Beleza?
Galera, depois ele dá o ponto B. Ele fala, ó, o cara vai atingir um ponto A, depois eles vão para o ponto B. Vamos colocar o ponto B. Olha a latitude do ponto B, 28 graus, 50 minutos e 30 segundos norte. Ele está mais ao norte, velho, do que o ponto A. Bem mais, né? Então, se a gente pegar uma latitude aqui, ele está maior. E olha a longitude, 53 graus, 53 minutos leste, é uma longitude menor. Ou seja, ele está um pouco mais próximo do meridiano de Greenwich do que o ponto A. Então, eu consegui pegar ponto A e consegui pegar ponto B, beleza? E o que ele pede? O fulano, ele vai do ponto A para o ponto B. Pô, trabalhando, como ele só deu aqui pra gente, né, pontos cardeais e colaterais nas alternativas, eu não vou me preocupar com os pontos subcolaterais, né? Então ele trabalha ali do ponto A para o ponto B, ele está indo tanto para o norte, tá, quanto para oeste. Então ele está indo para noroeste, bem marcado aqui na letra D. Questão 3. Para orientar o deslocamento da sede do município A para a sede do município B, um aparelho de GPS automotivo apresentaria em sua tela um ponto com as seguintes coordenadas, sendo, né, que o ponto B, aqui, o município B, ele está a noroeste do município A. O que o cara está falando? Ó, eu vou sair do município A, ele deu a latitude e a longitude do município A, e ele fala que o deslocamento para o município B se dá no noroeste. Velho, aqui eu estou trabalhando com qual quadrante, tá? Eu estou trabalhando com o quadrante sul com oeste. Sudoeste. E aí as coisas, obviamente, vão mudar, né? Galera, eu tenho um ponto A qualquer, beleza? Posso plotar aqui meu ponto A, sem muito rigor. Então, ponto A é meu, eu coloco onde eu quiser. E do ponto A, a gente vai para o ponto B, que está a noroeste. Galera, eu vou no modo pega-ratão. Tá? No modo professor de geografia de responder esse negócio. Como que eu faço? Como que eu, Vinícius, faço um negócio desse? A primeira coisa, como eu estou no hemisfério sul, nesse caso aqui, né? Eu estou indo para noroeste. Então, em tese, eu estou indo para norte. Galera, a latitude, se eu estou no hemisfério sul e eu vou aumentar a latitude, ou seja, eu vou... desculpa, eu vou ir para norte, né? A minha latitude diminui, velho. Então, como eu estou em 25, 27, para eu ir para o norte, a minha latitude vai diminuir, porque eu vou me aproximar da linha do Equador. Então, por exemplo, 25 e 35 e 25 e 26 eu já posso tirar. Né? Porque, no caso, 25 e 26 é uma latitude muito próxima da que a gente já tinha. E 25 e 35 é maior, né? Mas eu quero uma latitude menor, estou indo para o norte, na verdade. Beleza, a gente fica com 3 possíveis. Aí vocês podem olhar depois a longitude. Pô, ele fala que ele está indo para oeste. Então, como eu estou no hemisfério ocidental, como nós estamos para oeste, a gente está se afastando de Greenwich. Então, eu estou, obviamente, aumentando minha longitude. A minha longitude de 49,32, tá? Galera, 49,20 é menor, 49,17 também é menor. Mas a gente quer uma maior, então só ficou letra E. Então, só ficou letra E, mesmo possível, né? Então, aí. Professor, eu poderia, enfim, tentar fazer isso manualmente? Poderia, né? Mas não é muito inteligente. Questão 4. FUVEST São Paulo. Ele dá um texto, basicamente, né, contextualizando a criação dos fusos no final do século XIX e a consolidação, né, de Greenwich como o fuso que divide a Terra em leste e oeste, padrãozão. E ele dá um mapa dos fusos horários, coloca Manaus e coloca Pequim. Tem um macete, né, que a gente sempre fala para os alunos. A China é um caso à parte, né, porque a China estabelece o país inteiro com o fuso de +8. Pode parecer um pouco estranho, né, mas é uma política deles. Né? Então a China tem uma distância ali longitudinal considerável, de 4.000 quilômetros, mas mesmo assim adota só um fuso. A política nacional, eles se adequaram muito bem a isso. Essa é a diferença da hora legal para a hora real, né? A hora real é a hora do sol, né, cara? E aí a hora legal é a hora que o país adota para o país. Enfim, tem diferenças em alguns lugares do mundo. E ele coloca Manaus, né? Manaus é -4. Pô, professor, então eu sei que Pequim é +8. +8 horas, no caso, daria para você ver aqui, né? Porque Pequim está no fuso de 120 lá embaixo. Então 120 leste, né? Mesma coisa que +8 fusos. Se você dividir por 15, vira 8. E Manaus a gente sabe que é o fuso de -4. Pô, professor, então, do fuso +8 horas até o fuso -4 horas, eu tenho uma diferença horária de 12 horas? Sim. Então,
Então, eu já posso determinar que a diferença horária entre os dois pontos é de 12 horas. Então, sempre estarão 12 horas afastadas. Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação. João, que vive na cidade de Pequim, na China, recebe uma ligação telefônica às 9 da manhã de uma segunda-feira de Maria, que vive na cidade de Manaus. Tá? A que horas e em que dia da semana Maria telefonou? Então ele está falando para mim que o cara, né, recebeu lá em Pequim um telefonema às 9 da manhã. Tá? Pô, professor, 9 da manhã, né? Pô, se ele quisesse colocar 9 da noite, ele colocaria 21 horas. A gente trabalha com o sistema de 0 até 24, 0, 23, 59, né? Para fusos horários. E a gente sabe que esse negócio está com 12 horas de diferença. Você pega as 9 horas e tira, tá? Tira 12 horas. Porque Manaus é menos, tá? Oeste, então tem que basicamente ir voltando no tempo, voltando no relógio. Então, cara, dá 9 da noite, né? 9 da noite do dia anterior. E a gente viu que o João aqui recebeu o telefone na segunda-feira. Então a Maria ligou às 21 horas de domingo, né? Então aqui letra A, né? 21 horas de domingo. Professor, dá para eu fazer por continha básica? Dá. Tá? Vou demonstrar aqui para vocês como que você pode fazer por continha básica. Você estipulou que as duas cidades estão 12 horas afastadas, né? Então tu pega às 9 da manhã lá, né? Então, que está em Pequim, e a gente descobriu que estão 12 horas afastados, né? O professor vai dar um número negativo? Vai, cara, você vai voltar um dia, né? Então isso aqui dá menos 3, né, mano? Ô, galera, menos 3 horas. Aí você tem que trabalhar com o dia anterior, né? Então, meia-noite menos 3 vira 9 do outro dia à noite, né? Então, 21 de domingo ali, um dia anterior. Então, tem várias formas de pensar. Olha essa outra questão da SpaceX. Seleção brasileira de futebol vinda de Berlim precisa chegar à cidade do Rio às 13 horas do dia 25 de 2013, horário local. Considere que o avião fará o percurso leste-oeste, que o tempo contínuo será de 10 horas. Para que a seleção chegue ao Rio de Janeiro no horário predeterminado, o voo deverá partir de Belém às, tá? Vamos lá. Galera, eu tenho o Rio de Janeiro, que continua lindo, tá? Apesar que eu gosto de um vídeo que o cara começa a falar assim, né? A chuva castiga os cariocas. E o carro dele tá inundado, ele tá muito bravo. É muito bom esse vídeo. Procurem depois, tá? Galera, eu tenho o Rio de Janeiro que é menos 3 horas em relação a Greenwich. E nós temos Berlim, tá? Então vai ter Greenwich aqui no meio e depois tem Berlim lá que tá em 15 graus, ou seja, mais uma hora, né? No caso, né, 15 graus leste, então mais uma hora em relação a Greenwich. Pô, professor, a diferença horária aqui é de 4 horas? Sim, a diferença horária aqui é de 4 horas. O voo, né, ele dura 10 horas, beleza? Então eu tenho um tempo de deslocamento de 10 horas. Professor, você tem sotaque? Não, nem tenho sotaque, né? Coisa de vocês. E ele tem que chegar ali ao Rio de Janeiro às 13 horas do dia 25. Tá bom. Galera, vamos lá. O avião vai chegar às 13 horas do dia 25. Quanto tempo dura o voo, mano? Olha o raciocínio que eu vou usar com vocês. O voo dura 10 horas. Se ele vai chegar às 13 no Rio de Janeiro, no momento em que o avião sai de Berlim, que horas que é no Rio? Tá? É 10 horas a menos. É 3 da manhã, velho. Pô, professor, se é 3 da manhã, que horas que é em Berlim? É 4 horas a mais, né? Olha a engenharia que eu fiz aqui. Então, professor, 3 mais 4, né? Você foi lá para a primeira série, você lembra que é 7, né? Então é 7 da manhã do mesmo dia. Beleza? Então você trabalha assim. Outra coisa, na hora que o avião chegasse no Rio de Janeiro às 13, que horas que é em Berlim? Pega às 13 horas, dá 17, né? Então, 13 mais 4, 13 mais 3 é 16, mais 1 dá 17. Então, 5 da tarde, beleza? 17 horas. Se o voo dura 10 horas, né? E ele tá chegando no Rio é 17 em Berlim, tu tira 10 às 7 da manhã de novo. Então tem várias pernas, várias formas de você fazer isso. Depois a gente finaliza com duas questões clássicas da Federal, que vão trabalhar com satélites. O primeiro um satélite mais de imagiamento, a segunda uma ideia de GPS. Né? Na verdade, o primeiro de GPS, o segundo de imagiamento. Questão 6.
Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis permitem que mapas digitais e imagens de satélite sejam utilizados para encontrar caminhos locais de interesse, desvios e alertas de acidentes, de fiscalização ou até mesmo de trânsito intenso. É o nosso Maps ou Waze durante o Blitz, né? A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em apps que oferecem produtos, serviços e relacionamentos sociais, um Tinderzão da vida, né? Atualmente encontram-se em funcionamento os sistemas de navegação por satélite norte-americano, que é o GPS, o mais comum, e russo, que é o GLONASS. Funciona meia boca, né? E estão parcialmente implantados projetos que é o Galileu, que é o europeu, o francês, o chinês, né, que é o Beidou, e o japonês lá, que é o Michibi, que eles estão em fase de testes. A respeito da tecnologia de navegação por satélite, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá, né, procurar o que nos interessa aí na questão dos satélites, né? É a mais importante fonte de dados de navegação terrestre, pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados geográficos dos aparelhos celulares, o arruamento, os pontos de interesse, a direção de vias. Não, cara. O GPS, ou o Galileu, ou qualquer um desses, ele só te entrega coordenada, ou seja, latitude, longitude e a sua altitude, velho. As outras informações. Então, o teu aparelho celular, ele pega essas informações, tá? E te determina, então, a partir do sistema GPS, uma latitude e uma longitude. O Google Maps, o Waze, o iFood ou qualquer um desses outros, pega essa informação e te coloca dentro de um mapa digital. Mas daí é uma função do software, tudo bem? O GNSS, são os sistemas de posicionamento, né, e movimentação, ele só te entrega a tua posição, não entrega todo o resto. Tá? Então, eu preciso de internet? Você não precisa de internet, né, para usar um GPS. Inclusive, tinha uns GPS veiculares que não tinham internet, né? Se você abrir o Google Maps, aí o Waze, e baixar o mapa lá no Maps, você usa o Maps ou o Waze sem internet, tá? 2. A informação enviada pelo satélite até o aparelho receptor, né, se propaga por ondas eletromagnéticas e independe da existência da rede de internet, né? O que ele está falando aqui, né? Que a informação que chega ao receptor, né, o tablet ou o smartphone, por exemplo, ela vai por ondas e não precisa de rede de internet? É verdade, né, mano? 3. A existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélites tende a tornar o sistema impreciso devido às interferências entre os sinais emitidos pelos diferentes satélites. Pô, isso aqui não é rádio pirata, né? Rádio pirata tem esses problemas, né? Que um entra na frequência do outro. Aqui não, né, mano? Para você usar um satélite, para você fazer uma comunicação, né? Obviamente, a partir ali de condições de satélite atmosférico, tudo tem que ser bem feito, né? Tudo tem que ser. Tem fila para você mandar satélite para o espaço. Nesse caso aqui, somente a 2 é verdadeira. É uma questão bem interessante, né? De GPS bem aplicada essa questão. Depois a gente vai para 7. O uso de imagens de satélite é uma das principais formas de obtenção de dados da superfície terrestre. Sobre o processo de aquisição e uso dessas imagens, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá, né? Eu ia falar letra 1, né? Não, letra 1 é difícil, não. Número 1, né? Satélites imagiadores modernos possuem tecnologia capaz de criar imagens com a presença de densas nuvens. Gente, satélites imagiadores modernos, eles são satélites de sensores passivos. Sensores passivos não conseguem imagiar se não tiver. Eles, na verdade, eles vão imagiar, né, aquilo que está sendo refletido. Então, se tem densas nuvens, quando o satélite passa, ele vai captar as nuvens. Claro que se ele for um satélite meteorológico com outra finalidade, agora, imagiador, né, a função dele é gerar imagem da superfície. Então, com densa nuvem não tem o que fazer. Não adianta, né? Você não vai conseguir mapear. 2. O Brasil, devido aos altos custos de atraso tecnológico, desistiu da construção de satélites imagiadores. Não, o Brasil tem, né, satélites imagiadores e meteorológicos com o programa CEBERS, que é um programa aí, relação Brasil-Índia, desde a década de 90, né? O satélite de comunicação é justamente o que a gente não tem no Brasil, né? Imagiador meteorológico tem, comunicação a gente não tem. 3. Imagens obtidas por sistemas sensores presentes em satélites são amplamente utilizadas em monitoramento meteorológico, sim, né, para ver a atmosfera, e de uso do solo, claro, né? Pô, a 3 está corretíssima aí, somente a 3 é verdadeira. Mó paz. Galerinha, é sempre uma satisfação estar com vocês. Continuem na nossa revisão. Muito obrigado, bons estudos e até mais.